Ô Val, antes de você entrar, a gente estava falando dessa nossa ideia, né? Desse pensamento que a gente tem em comum de não acreditar em dieta, ou seja, de que as pessoas podem ser felizes, alcançar o objetivo delas, emagrecer, sem necessariamente passar pela restrição, pela privação, ou seja, deixando de comer aquilo que lhe dá prazer. Eu tenho o hábito Com de certeza. dizer que dieta que exclui o alimento, ela na verdade exclui você também dela, né? Então essa é uma máxima que eu tenho. Então, eu falo que dieta boa é aquela que inclui alimento, não aquela que exclui, né? E você sabe, Val, que você contou uma história outro dia num post seu que eu achei muito bacana, que você falou do primeiro tênis que você comprou, que você queria comprar um tênis de marca e era caro e você não tinha dinheiro para isso, e que você ganhava do seu pai R$ 5 para 2 lanches que você fazia na semana, eu não lembro se era terça e quinta, e que você decorou gastava perfeito, hein? Boa. Você gastava R$ 1 numa limonada e guardava É verdade. 4, então por semana você guardava 8, e depois de um tempo você tinha o dinheiro para comprar o tênis de marca que todos os seus colegas tinham e você não tinha condição para isso. Ou seja, a história de emagrecimento é muito parecida com essa tua história do tênis. Ou seja, as pessoas elas querem no dia seguinte estar magra e elas esquecem que elas levaram um tempo para engordar, que no mínimo gentil com elas mesmas, elas voltarem devagar a emagrecer e fazer o caminho backwards, o caminho de volta. Exatamente. Perfeito. É tudo questão de fazer um caminho, ter um percurso, né? Você falou muito bem isso aí agora, essa história, a gente começou a live bem, porque essa história, Lancha, todas as vezes, Lu, povo que tá vendo a gente aí, essa história acho que é uma das histórias que mais me emociona na minha vida, sabe? Todos os lugares que eu vou, qualquer palestra que eu dou e eu toco nesse assunto, porque realmente é uma coisa que marcou a minha vida e me emociona muito, porque realmente foi, acho que foi o primeiro desafio assim, de vida que eu tive, sabe? Vê só que legal, o pessoal que tá na live aí, presta atenção, bem legal. Eles pegaram 2 grupos de pessoas e colocaram numa sala, e aí dividiram esses grupos em 2, tá? Vamos lá, imagina aí um grupo da direita e um grupo da esquerda. E aí, tinha na direita uma mesa com biscoitos de chocolate que tinham acabado de sair do forno. E na outra mesa, na esquerda, tinha uma mesa cheia de rabanetes. E aí eles falaram para o grupo da direita, olha, vocês só podem comer os biscoitos, mas não podem comer os rabanetes. E eles falaram para o pessoal dos rabanetes, vocês só podem comer os rabanetes, não podem comer os biscoitos. E aí eles trancaram os 2 grupos na sala, e deixaram eles sós e ficaram observando por um espelho secreto, né? E os pesquisadores relatam que foi muito visível a força de vontade com que o grupo lá dos rabanetes teve para poder resistir a comer os biscoitos. Eles realmente resistiram muito. Eles tiveram que fazer um esforço enorme para não comer os biscoitos que o outro grupo ali do lado deles estava comendo. Então isso aí a gente consegue trazer várias situações do cotidiano da gente, né? Quando uma pessoa da casa está de dieta e a outra não, e ele vai comer no almoço uma coisa bem gostosa, mas eu não posso. Eu só posso comer frango com batata doce. Tem 2 cardápios na casa, né? Um para quem está de dieta, exatamente. Um para quem não tá. Isso. E aí o que acontece? Um tempo depois, os pesquisadores pediram para que os 2 grupos fossem para outra sala e pediram para que eles montassem um quebra-cabeça. Então, os participantes do estudo acharam que estavam participando de um teste de inteligência. Mas o que eles não sabiam é que o quebra-cabeça não tinha solução. E aí, qual foi a surpresa? O grupo que comeu os biscoitos de chocolate, que não teve que fazer esforço nenhum para resistir a nada, passou 19 minutos tentando montar o quebra-cabeça. Enquanto o grupo dos rabanetes desistiu de montar com 7. E aí os pesquisadores dizem o seguinte, eles estavam estudando a força de vontade. E eles descrevem perfeitamente a força de vontade como uma pilha que se carrega sozinha, porém de forma lenta. Você pode usá-la, mas quando acabar a sua energia, é preciso esperar as baterias recarregarem. E aí acontece exatamente o que você falou, Lu. As pessoas restringem, segunda-feira, foco total, não como nada. Quando chega no final de semana ou na outra semana, já que eu errei, eu vou errar com força. E tem né? um dado, Val, que é o seguinte, o fato de você
se privar, você faz uma privação de alimentos com uma determinada expectativa, ou seja, essa expectativa ela pode ser uma roupa, ela pode ser um peso na balança, ela pode ser qualquer coisa. Então, se o indivíduo ele se priva de 90% do que ele gosta e ele alcança 5% do objetivo dele, ele fala, se é por isso, eu não vou fazer nada e volta a comer tudo errado. Então, por isso que dieta não funciona, porque dieta tem data para começar e data para acabar. Ou você tem um mindset, ou seja, você muda a forma de você pensar o alimento, que é muito que a gente fala no fim das dietas, você não vai ter o seu objetivo alcançado porque você vai voltar para o seu padrão anterior. Ou você muda o padrão, ou você fica nele. Não tem uma terceira opção, eu não fico, eu fico mais ou menos no padrão. Exatamente. Tem uma série de perguntas que o pessoal deixou aqui nos nossos directs para a gente responder. Uma delas pergunta assim, por que há sempre uma perda de muita água nos primeiros dias de dieta? Essa é boa, né? Essa é o velho problema do carboidrato, né? Então a galera acha que está perdendo gordura quando na verdade está perdendo muita água, né? Exatamente. Inclusive no seu livro que alguém vai ganhar aqui, Lancha, você explica muito bem isso para as pessoas, né? Aquela questão daquela relação 3:1, né? Para cada grama de carboidrato, 3 gramas de água. Então isso ilude as pessoas. Perdi 3 quilos numa semana. Você perdeu quase 3 quilos de água. Porque então, as pessoas as pessoas têm que começar a entenderem como é que funciona o corpo. Né? E as pessoas se avaliam só subindo na balança, né? Eu acho que tem duas coisas aqui. Uma, quando a pessoa restringe o carbo, realmente, às vezes vão 3 quilos em 10 dias. Porque ela perde o glicogênio, né? O estoque do carboidrato. Aí ela volta o carbo, o peso sobe. Ela fala, tá vendo? É o carboidrato que me engorda. Porque ela não está diferenciando massa magra e massa gorda. Exatamente. Isso é uma coisa. 2, quando a gente começa um programa realmente de reeducação, uma atividade física, também é normal a gente ter uma perda de peso mais acentuada no início. Depois o organismo vai aumentou o gasto, né? O déficit começou. Exatamente. Assim, olha, no fim de semana as pessoas ganham 2 quilos. E por que elas ganham 2 quilos? E eu fiz uma conta... Porque elas mudam o padrão, né? Mas eu fiz uma conta muito simples, mostrando assim, olha, no fim de semana você vai fazer um churrasco, quanto você consome de cloreto de sódio? Em média, já foi estudado isso, eu não estou inventando nada aqui, em média a gente consome 15 gramas de cloreto de sódio. 15 gramas de cloreto de sódio, você vai reter aproximadamente 100 ml por grama. Vai te dar 1,5 litro, ou um pouco mais do que isso. Então, você vai ter 1,6 litro ou 1,6 kg só pela quantidade de sal que você ingeriu. E a pessoa acha que ela engordou. Mas, espera aí, se você reteve água, água não se mistura com gordura. Se você ganhou peso com água, você ganhou peso magro. Na prática, no fim de semana, você emagrece ganhando peso, mesmo que seja inchando, né? Então, é isso que as pessoas não associam. Elas acham que peso na balança... ela simplesmente reflete gordura, que a balança só mede gordura, que o resto ela não pesa, ela só pesa a gordura, né? Olha que interessante a Lolita colocou aqui. Bom, a gente debater um pouco sobre isso, né? Gosto do radical, me motiva e consigo manter. O exemplo é ter deixado o refrigerante há 15 anos. Enfim, quanto mais restrita, mais fico satisfeita. Será que sou normal? E aí, lanchas? E aí? Então, tem gente que tem prazer, né, na verdade, em fazer privação e fazer restrição. O conceito de normalidade, os terapeutas gostam de falar muito isso, com muito mais competência do que a gente, né? Então, Lolita, eu não sou a melhor pessoa para falar de normalidade. Então, o normal é o mais frequente. Se Exato. você... normal é o padrão, né? Normativo. Normal vem de norma, né? Mas uma coisa interessante que eu percebo no meu dia a dia também é isso. As pessoas, muitas vezes, elas não acham que elas têm o direito ou que elas vão emagrecer se elas não sofrerem. Se elas não fizerem restrição. Então é tão curioso, porque às vezes você começa o programa com uma orientação que não é, assim, restritiva, que a pessoa não passa fome, e é muito comum o paciente virar para mim e falar assim, mas eu não estou passando fome, tem certeza que eu vou emagrecer? Uhum. Não sei se você tem certeza que isso vai dar certo, né? Tem isso certeza, não pode dar certo. Não pode exatamente. dar certo. Não pode dar certo. Eu não tô passando tenho fome. Tô comendo chocolate todo dia e como assim? Isso não pode dar certo. Né? Mas a cultura foi pregada a isso. Eu acho que isso vem um pouco também da nossa educação católica.
Não católica, acho que judaico-cristã de uma forma geral, né? Mais cristã que judaico, porque tem esse lance da punição, né? Do sucesso. Tem um pouco essa coisa de eu tenho que sofrer ou alguma coisa assim. Então, isso fica enraizado. As pessoas acreditam que para emagrecer elas têm que sofrer. Elas têm que pagar uma penitência. Então, quando ela não passa fome, acho que fica um pouco essa sensação de que a Paty Nutri está falando, elas olham o cardápio e falam, tem muita comida nesse cardápio, eu não vou emagrecer assim. Isso é muito comum, né? E aí eu criei uma frasezinha assim, que parece bem bobinha, mas a comunicação neural que ela passa é muito grande, né? É tipo assim, eu posso comer um chocolate todo dia, se eu quiser comer todo dia. E eu não preciso comer muito, porque amanhã, se eu quiser de novo, tem de novo. Então eu não preciso fazer. Então eu não preciso fazer despedida nunca. Né? Como se fosse a última vez, porque a culpa é tão grande que eu tenho que comer tudo que eu não amanhã preciso fazer despedida nunca. Exatamente. E sabe o que é mais interessante? Todo mundo que a gente diz, você pode comer pão francês todo dia. Se tiver vontade, todo dia. Se não tiver, não come. Agora, se o ideal é ter uma variedade dos alimentos e não estar comendo todo dia aquilo. Mas se por acaso der vontade de comer, come. Então, o relato das pessoas é, Val, depois você disse que eu podia, eu comi só umas 3 vezes e aí não deu mais vontade. Exato. É isso aí. Né? Eu não... E aí a gente entra naquele mecanismo, exatamente, o não. O não, inclusive, não sei se vocês viram esse estudo, eu não lembro nem de onde foi, isso aí foi num livro de neurociência que eu estava lendo, que eles pegaram as crianças, colocaram numa sala e disseram, olha, vocês podem comer todos os M&Ms, menos o vermelho. Adivinha qual foi o M&M mais consumido? O vermelho. Então, o cérebro... Vamos fazer uma brincadeira aqui com todo mundo que está acompanhando a gente. Não pense num elefante com bolinhas brancas. O que eu pensei é bem grande. Quando você fala não, e a neurolinguística explica muito bem isso, é como se fosse um ímã para o cérebro, né? Então essa coisa é isso que você falou, Val. A hora que você permite, e é bacana isso que você está falando, você desconecta o cara. A proibição é que leva, geralmente, aos exageros. Entende? Por isso que a gente acredita muito nisso, né? E a gente criou o Lunch, né? Que a gente escreveu o livro Fim das Dietas, a gente criou o Insta o Fim das Dietas, puseram pra gente. Existe dieta anti-inflamatória? Pergunta que puseram pra gente responder aqui no nosso direct. Eu inventei um exemplo dirigindo no trânsito aqui de Recife, que assim, acendeu a minha luz da reserva do carro. E assim, como eu procuro ficar pensando em coisas produtivas enquanto eu dirijo, para tentar não me estressar com o trânsito, e aí eu comecei a pensar, eu disse, poxa, quando o carro acende a luz de reserva, ele está me avisando que ele está ficando sem combustível. E ele está dizendo que se eu não colocar combustível, daqui a um tempo ele vai parar de funcionar. Ele precisa entrar em modo de proteção, né? Vai parar de funcionar. Sim. E aí eu comecei a associar a fome com isso. Cara, dá para fazer uma associação legal. Então, quando a fome fisiológica, a fome física, aquela que o estômago ronca, que você fica desesperado, né, que dá dor de cabeça, que dá mau humor, quando você sente aquela sensação de realmente fome física, de estômago vazio, estômago roncando, é como se fosse lá o carro acendendo a luz de reserva. Né? E aí a pergunta que eu faço para as pessoas é, quando seu carro acende a luz de reserva, você para no posto e coloca água mineral dentro do tanque? Não. Por que você não coloca água mineral? Porque o carro não vai andar. Mas pera, você não encheu o tanque de água? Mas por que não vai andar? Ah, porque o computador de bordo do carro não reconhece água como combustível. Ah, então, se na hora que eu tiver com fome eu colocar um alimento menos nutritivo, né? É só esse o nome, tá, gente? Não existe comida lixo, pelo amor de Deus. É um alimento menos nutritivo, né? Se eu colocar um alimento menos nutritivo com fome, eu vou encher o estômago, talvez, mas talvez tenha que comer uma quantidade maior, porque por não ter nutrientes como carboidratos complexos, fibras, proteína, né, de alto valor biológico, é o que sacia, gorduras boas, eu não vou ficar saciado, então eu vou comer mais. Imagine você com fome comendo na panela de brigadeiro, né? E por não ter tanto nutriente, a resposta neural que eu vou dar de volta para o meu cérebro não vai ser estou saciado. Então daqui a pouco eu vou ter fome de novo, eu vou querer comer de novo. Então, qual o segredo da coisa nesse aspecto para relacionar com o carro? O carro acendeu a reserva,
coloca combustível. A gente está com fome, coloca combustível também. E qual é o combustível de nós, seres humanos? Os nutrientes. Então, quando eu estiver com fome, eu tenho que comer comida de verdade, comida nutritiva, comida que me sacie, comida que me dê nutrientes, e não uma comida somente prazerosa. Concorda? Claro. E, Lanche, essa história aí de um limão de manhã em jejum, eu falei assim, olha, é tão bom o limão de manhã em jejum, que ele te deixa tão azedo, que você já tem a justificativa para ser azedo o resto do dia. Então, para que serve? Serve para azedar o teu dia, mas ele já está azedado. Então, ninguém vai ser responsável, porque o limão já é responsável pelo seu azedume, né? Então, criam-se lendas e mitos, e um dado que é interessante em relação a essa história de alimentação antioxidante. A gente testou isso lá no laboratório, na USP, e a gente pegou, eu tinha uma aluna que era uma nutricionista, e ela falou, olha, vamos testar, ver se funciona isso. Eu falei, vamos testar, ver se funciona isso. E a gente preparou duas alimentações, uma com um princípio totalmente anti-inflamatório e uma com um princípio, pelos conceitos, totalmente pró-inflamatório. E a gente testou e avaliou os marcadores inflamatórios, TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 10, enfim, tudo isso. O resultado disso foi, não tem diferença. Ou seja, então, de fato, você não tem uma dieta que é pró e uma dieta que é anti-inflamatória. Você tem um organismo que está com maior quantidade de gordura e ele gera um processo inflamatório pela gordura corporal que você tem. E se essa gordura for gordura visceral, mais inflamatório é o processo. Se você tem um organismo perdendo gordura corporal, ele está perdendo resposta inflamatória. E se ele está perdendo gordura visceral, ele está perdendo mais ainda o potencial inflamatório que ele tem. Então, na verdade, a dieta anti-inflamatória é uma dieta que promove a redução de gordura corporal. Reduzir a gordura corporal, você diminui a inflamação. Simples assim. Perfeito, Lancha. Né? Perfeito. Aquela coisa, eu gravei até um story um dia desse, fazendo o seguinte, mas eu não me imagino fazendo exercício. E eu estava estudando não lembro qual era o livro agora, mas era um livro de neurociência. E o autor citava o seguinte, comece pelo ridículo. Você não faz nada de exercício, faz um polichinelo por dia. Um polichinelo por dia. Mas um é ridículo. Cara, faz, você não está fazendo nada, faz um por dia. A mesma coisa de ler um livro. Quem não tem o hábito de ler um livro, não vai ler um livro no mês. Não vai. Exato. Então começa lendo uma página. Não dá uma página, nem uma linha do livro por dia. Daqui a pouco você está lendo 2 linhas, 3 linhas, uma página, um capítulo. Daqui a pouco terminou o livro. Então o exercício funciona da mesma forma. Entende? Mas sabe qual é o desafio que as pessoas têm, Val? Quando elas resolvem fazer alguma coisa, elas se impõem, às vezes, uma meta que elas não conseguem sustentar. Uma meta muito alta, então, exatamente. Muito alta. Por exemplo, eu vou entrar na academia. Alta. Aí ela fala, vou treinar todo dia. Mas quantas vezes você treinou semana passada? Nenhuma. Então tenta uma. Exato. Você conseguiu ir uma vez 2 semanas, você passa... Eu vou dizer o meu exemplo. Eu queria regularizar minha meditação e eu não conseguia. Aí eu me pus uma meta. Eu vou começar pelo menos 3 sessões de meditação na semana. Semana passada, em vez de 3, eu fiz 4. Hoje nós estamos na terça-feira, eu já fiz 2. Fiz segunda e terça, mas a minha meta é 3. A hora que eu conseguir por algumas semanas 3, eu passo para 4. Mas a gente se impõe o sarrafo, às vezes, muito alto. E aí o que acontece? A primeira ou segundo dia que a pessoa não consegue ir, ela se frustra. E aí ela volta para o sedentarismo de novo. E aí a gente brinca, a gente fala que as pessoas ficam sócias mantenedoras da academia, porque elas pagam mais do que elas usam. Sim. Né? Elas vão pagando para ver se pagar a academia estimula elas irem. Né? E muitas vezes o que a gente fala, e a gente conversa isso bastante com o Márcio Atala também, falando, seja mais ativo no seu dia a dia, sobe escada. Isso. Tenta não usar o elevador quando der. Perfeito. Faz o carro um pouquinho mais longe. Eu não sei se vocês viram. Claro que não sei se vocês viram. Claro que viram, porque eu vi isso no livro de vocês. Mas, poxa, porque ele não colocou o link do vídeo. Mas aí eu fui procurar pela descrição do vídeo e eu achei. E aquele livro, aquele vídeo do refrigerante lá, do comercial do refrigerante. Gente, depois eu coloco no meu Insta. Da pílula mágica. Aquele vídeo é fantástico, gente. Né? E às vezes eu dou palestra para nutricionistas. Exatamente. No final eu coloco e eu falo para os nutricionistas. Deem essa pílula todos os dias para os pacientes de vocês. É isso aí. Deem essa pílula. Porque é fantástico aquilo, é transformador. A pílula mágica está dentro de cada um, né? Val, está dentro de você. Você viu de manhã quando a gente estava chamando a nossa live hoje?
Que eu falei Sim, que, sim. Que você estava indo pro metrô. Luz, o metrô. Então, eu vou e Isso. volto para a USP de metrô. E o metrô que eu pego, que é a linha amarela, ele é um metrô um pouco mais profundo, porque ele passa por baixo do Rio Pinheiros. Eu uso duas estações, que é a estação Mackenzie e a estação Butantã, que é lá perto da USP. Mackenzie aqui perto e o Butantã lá perto da USP. As duas são bem profundas. Bom, eu fico impressionado porque, assim, eu subo a escada a pé, sozinho, e enquanto tem fila na rolante. Dois lugares que eu vejo na estação de metrô que tem fila. É na escada rolante e na lojinha do pão de queijo. Enquanto que a escada vazia está sempre disponível. Vazia. Eu falo, olha, sobe aqui nessa aqui. Eu já fiz isso várias vezes. Pessoal, vem nessa aqui a pé que você gasta pelo menos o pão de queijo lá de cima. Né? Então, isso é uma coisa que muda o padrão. Ou seja, se as pessoas tiverem a forma de usar esse padrão constantemente, de usar a escada a pé e não a rolante, você já está gastando um pouquinho de um pão de queijo que você vai poder comer e não vai fazer diferença. Sabe o que acontece? As pessoas não acham que isso faz diferença. E aqui eu acho que a gente tem que fazer um papel de conscientização. Não acho. Não vai fazer diferença de um andar de escada. Elas não acreditam, né, Lu? Exato. As pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam, em primeiro lugar, nelas, né? Enfim, infelizmente, chega a ser triste, essas pessoas que já sofreram muito com essas dietas, elas não acreditam mais nelas. Sim. Então, acho que o grande papel, acho que o principal da gente hoje é fazer a pessoa acreditar nela. Ela acreditar que ela pode e que ela não precisa sofrer para isso. Né? Eu comecei a contar e não consegui terminar, a gente entrou em outro assunto, mas a minha cliente psicóloga, então a gente ajustou tudo tal, e daqui a um mês ela me manda uma mensagem: Val, eu tô triste porque tô desmotivada, porque eu só perdi 1,4 kg na balança. Aí eu fiz, mas como assim? Você tá desmotivada? Você perdeu 1,4 kg? Ela, mas eu pensei que eu queria perder mais. Aí eu disse, vamos lá, vamos tentar falar isso de forma diferente, sobre esse 1,4 kg? Vê só, tenta falar assim: poxa, eu tô comendo muito mais do que eu comia antes, eu tô comendo aquele chocolate quando eu tenho vontade de comer, não tô passando fome e eu ainda perdi 1,4 kg. Eu já perdi 1,4 kg, né? É isso aí. Então, cara, tá bom demais. Tá sensacional, pô. Só de não engordar já tava massa, você tá comendo mais, tá tendo prazer, não tá com fome. Mas você perdeu 1,4 kg, tá muito bom. Então as pessoas se cobram muito, gente. Sim. Muito. Entendeu? E quando resolve emagrecer, quer que seja muito rápido, né, Val? Exatamente. Sabe que o exemplo que eu dou, Val, é o seguinte. Imagina que agora no feriado de outubro, o pessoal vai lá pro Rio de Janeiro e olha para aquele Oceano Atlântico e fala assim: eu vou nadar até Angola, né? Eu vi esse seu exemplo numa aula sua lá atrás. Massa demais. A gente consegue nadar até Angola? Não. Se você pular no oceano para nadar até Angola, você vai naufragar. É a certeza do naufrágio. Agora, se você falar, puxa, Val, a cada 1000 metros tem uma ilha. Você pode nadar, parar na ilha, descansar um pouco e tal. Então, a primeira tentativa de travessia direta até Angola se chama dieta. Né? Se você encara essa travessia com pausas a cada 1000 metros, significa uma travessia sustentável. Mas quantas ilhas eu posso ter? Depende, é você que quer ir para Angola. Mas quanto tempo posso ficar na ilha? Você que quer ir para Angola. O seu projeto de ir para Angola e não o meu. Então é você que define o tempo, quantas ilhas. E é isso que é importante. É a pessoa transformar o projeto dela numa travessia sustentável. E não numa coisa mirabolante de pular no Rio de Janeiro e acordar em Angola. Se você conseguiu convencê-la de que ajudá-la a perceber de que ela estava tendo uma boa evolução? Como é? Sim. Foi. A outra sessão da gente foi maravilhosa e tipo, ela já tinha perdido mais. E ela, sabe o que foi interessante? Ela, vê só como é. Eu disse, mas você é psicóloga? Ela vai, esquece que eu sou psicóloga. Pelo amor de Deus, esquece que eu sou psicóloga. Esquece que eu sou psicóloga. Sabe por quê? Porque eu sei de tudo que você está falando, mas eu preciso que você me diga. Exatamente. Vê só como é a mente da gente. Então, assim, gente, o que eu digo para vocês é: não subestimem a mente de vocês. Eu não sei se vocês já fizeram, Lu e Lancha. A gente pode tentar até fazer agora. Vocês já fizeram com o pessoal aquela experiência do limão? De fechar os olhos e imaginar o limão?
Eu já fiz. O que, é que você acha da gente fazer agora? Vamos rola? fazer. Vamos fazer? Boa, bem legal. Então vamos lá. Pessoal, eu queria contar com a colaboração de vocês para a gente fazer uma prática bem rapidinho, pode ser? Então eu vou precisar que vocês fiquem bem concentrados, tá? Vocês escutem bem direitinho a respiração de vocês. Puxa o ar, solta o ar. Agora fecha o olho e começa a imaginar que você está chegando na sua casa e você se depara, quando você entra na cozinha, com um limão. Mas esse limão, ele era um limão enorme. Enorme, você nunca viu nada parecido. Ele era maior do que uma laranja. E aí você pega ele assim, começa a apertar, e ele parece ser um limão bem suculento, porque seu dedo chega a quase penetrar aquele limão. E aí você já não aguenta mais de curiosidade, pega a faca mais amolada que você tem e parte esse limão no meio. Quando você parte, ele é tão suculento, mas tão suculento, que você pega a sua mão, leva ela na direção da sua boca e espreme com toda a sua força esse limão na sua garganta. E aí? O que é que vocês sentiram? Eu já estou salivando aqui, Val. E aí? Eu já estou com a boca cheia. Vamos ver? Vamos ver o comentário do pessoal aí. O que é que eles sentiram com esse limão? Gente, fala aí, o que é que vocês sentiram? Vamos ver o que vem. Vamos ver o que vem. Vamos ver. Eu tô quase babando. Eu acho que o pessoal tá comendo limão. Olha aí, azedo. Salivei. É impressionante. Maravilha. Isso. Gente, cadê o limão? Cadê? Não tem limão, gente. Então, assim, para que serve essa práticazinha? Para mostrar para vocês que o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o real do imaginário. Então, se você imaginar uma coisa, ele vai trabalhar para aquilo. Eu não sei se você viu, Lancha. Eu até guardei aqui os dados, porque esses dados eu acabo esquecendo. Eu tenho que estar vendo, porque senão eu esqueço. Um pesquisador, eu acho que era psicólogo também, ele fez um estudo com pessoas sedentárias, né? E ele pediu para que psicólogo esportivo, Guan Yu, desenvolveu uma pesquisa na Cleveland Clinic Foundation. Ele pegou um grupo de voluntários e instruiu esse grupo durante 6 semanas. Agora, gente, escuta o que eu estou dizendo, tá? Eram pessoas sedentárias. Mas ele pegou esse grupo e instruiu que por 6 semanas, as pessoas logo cedo, quando acordassem, imaginassem que estavam treinando o bíceps exaustivamente. Só imaginassem. E adivinha qual foi o resultado que ele teve? Após as 6 semanas, tiveram um aumento de 13,5% no tamanho do bíceps. E aí, Lancha Júnior e Luciana Lancha? Não, eu vou te contar uma outra história. Eu era aluno da faculdade e tinha um psicólogo fazendo o trabalho dele de mestrado com treinamento mental. Então, um grupo ficava lá com a bola de basquete arremessando o lance livre, né, livremente. Ficava lá 40 minutos, arremessando o lance livre. Eu era do grupo do treinamento mental. Eu ficava deitado na quadra e ele pediu para um técnico de basquete descrever a técnica de basquetebol. Então, assim, como é que era a técnica do arremesso do lance livre? Então, você segurava a bola, você sentia as partes calosas da sua mão tocando a bola, você flexionava o braço na altura do seu rosto, você estendia a mão, você sentia a mão flexionando, girando a bola ao contrário. E nós fizemos treinamento mental durante 1 mês. E o outro grupo fez treinamento físico de arremessar a bola durante 1 mês. Depois de 1 mês, ele testou os resultados. Nós tivemos um resultado igual ao outro grupo, sem nunca ter segurado na bola. Ou seja, os indivíduos ficaram lá durante meia hora, durante 1 mês arremessando, a gente não fez isso, a gente ficou no treinamento mental, e no treinamento mental a gente conseguiu ter o mesmo resultado que ele. Seria até interessante se tivesse resultado melhor, né? Mas não foi melhor, foi igual, foi idêntico. Isso porque tudo aquilo que você projeta mentalmente, você começa a coordenar o seu organismo para executar. Você faz isso. A Lu,
ela foi atleta de ginástica artística na infância dela. Uma baita atleta. Foi campeã paulista. A menina foi casca grossa nisso. E ela fazia exatamente isso, né? Desse tamanho todo aqui, ela andava na trave de equilíbrio. E ela conseguia andar. Agora, eu se olhar para aquela trave de equilíbrio, nem agarrado eu ando. Então, como ela conseguia fazer isso? Parte disso era o treinamento mental. Você já fez o check-in da sua refeição? Por que isso? Porque a pessoa chega para a refeição embalado com o dia dela. Ela vai sentar para almoçar ou para jantar sem parar de fazer o que ela estava fazendo. Um indivíduo que a gente estava almoçando, eu, a Lu e um amigo nosso, lá em São José dos Campos, e ele segurando o telefone aqui, falando e comendo. Né? O cara fez uma refeição anaeróbia, totalmente anaeróbia, porque não dava tempo de respirar. Entre uma respirada e outra tinha uma garfada ali. Né? Então, quantas vezes as pessoas fazem isso? Que é deixar de fazer o check-in da sua refeição. Que não chegar à mesa, chegando à mesa. Você chega à mesa trazendo tudo que você fez no seu dia para a sua refeição. Não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. Sabe que interessante isso que você falou, de você chegar à mesa. Tem um nutricionista, colega meu que eu tive o prazer de conhecer no curso da Sophie, o César, e ele citou um exemplo que eu achei fantástico. Você deve conhecer o César, nutricionista César, o Instagram dele. E ele falou o seguinte, gente, ir comer num self-service, no quilo, né? Que vocês chamam aí o quilo. É como se fosse... Imagine uma mulher escolhendo um sapato para ir para uma festa. Né? Então ela bota o sapato mais alto que ela tem, aquele mais bonito, e aí ela bota e ela sente que está desconfortável, e aí ela se depara com o sapato dela que é bem baixinho, aí ela, vou pegar esse aqui também, porque eu vou querer descer do salto, e aí ela se depara com a pantufa dela porque tá frio, ela quer botar a pantufa também, e aí ela lembra que ela vai querer dançar na festa, mas tem a sandália de dedinho ali, ela vai pegar também. Então assim, você não pode sair pegando tudo, gente. Né? Uhum. A vida é feita de escolhas, então eu vou para um self-service, vou para o quilo, o ideal é que eu passeie por ele antes, eu visualize os alimentos que tem lá, para que eu já decida e comece a montar o meu prato mentalmente. Por quê? Para não cair no erro que a gente é induzido a esse erro, porque os quilos são preparados estrategicamente para isso, né? Começa pela salada, mas aí vai botando isso, vai botando aquilo. Eita, sushi. Nunca mais comi sushi, vou botar um pouquinho. Aí lá na frente tem uma feijoada. Mas faz tanto tempo que eu não como uma feijoada. Aí coloca um pouquinho também. Mistura, né? Mas essa lasanha tá uma delícia. Aí bota a lasanha também. Então assim, gente, você pode comer de tudo, mas não coma tudo, né? Então, se você pode comer tudo, você não precisa colocar no mesmo dia. Eu vou comer hoje feijoada, amanhã eu como a lasanha, no outro dia eu como sushi. E aí você vai variando. Inclusive, engraçado que fizeram um estudo baseado em pessoas que se serviam com pratos maiores, e o cara que fazia parte da pesquisa, ele derrubava o prato das pessoas. Isso fazia parte do estudo. Ele derrubava como se fosse sem querer e trocava por um prato menor, dado do estudo. Todas as pessoas que tiveram seus pratos derrubados e receberam pratos menores, colocaram pelo menos 30% menos de comida. Inclusive, você fala muito bem isso no seu livro. Vocês falam lá, tem aqui o tamanho do prato, o tamanho do talher, tudo isso influencia, né? Aqueles perigos de tipo, aquela batatinha frita, o pipoqueiro que fica na frente da escola, tudo isso influencia, gente. Então a gente tem que estar ligado nas armadilhas. Isso. E aí, só que quando você chega com muita fome para fazer uma refeição, você fica muito mais refém dessas situações, né, Val? Exatamente. É a mesma coisa que entrar no supermercado numa padaria com fome. Quem nunca fez isso? Exatamente. A gente compra muito mais coisa do que a gente precisa. Quando você está saindo, quando você chega em casa, você fala, gente, eu não tava com a cabeça. Eu lembro quando a gente estava fazendo o programa do Ronaldo Medida Certa no Fantástico, eu fui com ele almoçar um dia no Haskell, é uma rede de restaurantes que existe aqui em São Paulo, que você vai lá e monta seu prato. E ele foi pro buffet de salada, só que no buffet de salada tem presunto cru, tem mussarela de búfala, não é só salada, né? Tem uma série de... Ele começou a pegar, virou pra mim e falou assim, posso pegar? Eu falei, você pode pegar de tudo, mas você já deu uma olhadinha lá na parte das massas e na parte quente, o que você vai querer comer? Não faço nem ideia. Eu falei, então primeiro você olha, que é exatamente isso que você tá falando, você olha, escolhe e aí você monta o seu prato.
Só que para Exato. isso, você não pode chegar morrendo de fome. Aqui em São Paulo, eu não sei se aí tem esse costume, mas o quilo aqui é pior do que você está dizendo, Val, porque começa pela sobremesa. Você entra com A doce. primeira coisa que tem para a pessoa servir é o doce. Porque o buffet É sabe que ela mesmo? tá com fome. Porque depois que ela encheu o prato, a chance dela pegar a sobremesa é menor. Então eles começam pela sobremesa Verdade. e depois eles põem a parte quente. É, Ó, Aqui não não aprenderam não, ainda não, essa daqui. Ah, mas ainda vai não. chegar. Ainda não Vai aprenderam chegar essa aí. técnica.